o que Leon Denis, fala a respeito da religião, baseando-se na doutrina espírita. Sabe-se pelos livros da codificação, aqueles que buscam os livros da codificação como diretriz para o seu próprio ensinamento, né? E lá no livro da codificação tem que a doutrina espírita, ela não é religião. Isso é fato. Quando Kardec, em alguns, principalmente na Revista Espírita, que ele fala em alguns trechos da religião, Kardec não estava falando de uma religião de proselitismo. A religião é trazida como proselitismo, mas a religião, baseando-se primeiro que no latim, religião significa unir e ligar. O que Kardec ensina como orientação dos espíritos e dá uma explicação lógica é que a religião, a doutrina espírita, ela é uma religião na concepção de união dos seres e não da ligação como muitos interpretaram, que é a ligação entre o homem e Deus. É para ligar o homem a Deus. Primeiro, vale lembrar que o homem nunca esteve nem estará desligado do seu Criador, até porque nós somos criação. Deus é o nosso Criador. Nós não vamos estar desligados do Criador. Agora, o que os espíritos, assim como o Denis, que fizeram um trabalho notável, dando um esclarecimento também a respeito disso, é que o homem tende a se ligar, se unir com o propósito de buscar o princípio da imortalidade da alma, a explicação da imortalidade da alma, tendo como uma diretriz um pensamento único. Não é essa ideia que criaram de religião como princípio o proselitismo, trazendo para a sua vida o sacerdotismo, as cerimônias, os amuletos, os cultos. Primeiro, vale lembrar, doutrina espírita não é culto. Doutrina espírita, ela é uma filosofia. Tomou aspecto científico pelo trabalho de Kardec, como consequência moral, que é o estudo dessa filosofia, trazendo ela também para o campo científico, para buscar a prova daquilo que está escrito, e tirando dali a base sólida daquilo que está como lei divina. Então, a religião, ela foi criada mediante a pequenez espiritual do homem, por não compreender Deus como Espírito, que é assim que Leon Denis, nesse livro, Depois da Morte, coloca. Que Jesus, ele pronunciava o nome de Deus e dizia que Deus é Espírito,
temos que adorá-lo como Espírito. Agora, por que o homem criou essas cerimônias onde ele próprio está sofrendo as consequências da alteração dessa lei? Porque, claro, o homem deixou de buscar se intelectualizar, se moralizar. Diga-se de passagem, uma colocação feita por Carlos Bernardo, que vamos encontrar aqui no livro de Leon Denis, onde ele diz que a maior caridade é a politização. Quando o homem ele traz para a sua vida o proselitismo, o culto, as ideias dogmáticas, é por isso que o Espiritismo ele não está no conceito religioso de dogmatismo. Ele está vinculado à questão da evolução do homem, à união de busca da evolução do homem. Então, o dogma, ele anula o raciocínio do homem. Hoje, vivemos em uma época que é proibido você pensar. Você não pode ter ideias próprias, você não pode raciocinar. É proibido que alguém diga a você que você é abençoado ou amaldiçoado. E com essas ideias retrógradas, diga-se de passagem que Jesus não teve aqui o papel de pronunciar essas palavras, até porque Jesus foi o maior espírito onde se reuniu em si, onde uniu-se em si uma grandeza espiritual de grande valor. Então Jesus não poderia ficar preso a esses ditos retrógrados, até porque Jesus compreendera a natureza do homem. Ele sabia, como sabe, que nós somos promotores do nosso destino. O homem não está vinculado às palavras ditas por outrem, mas ele está vinculado às suas próprias ações. E é elas que dará a ele o inferno ou o céu. Então, ele é o promotor do seu próprio destino. Ele não precisa de que ninguém lhe diga que ele é abençoado ou amaldiçoado, porque a lei divina está escrita na sua própria consciência. E como essa lei divina, ela está escrita na consciência, nós não precisamos de sacerdotismo, nós não precisamos de representante de Deus, porque Deus não precisa de representante. Até porque, isso que diga-se de passagem, Deus está perdendo lugar para esses representantes. Deus está perdendo lugar. É um absurdo um espírita chegar diante de uma rede televisiva e dizer que ele é, ou se permitir, porque muitas das vezes não diz, mas se permite, aceita, que ele é líder espírita. Observe que nos tempos dos povos antigos, como os Vedas, os hindus, os celtas, esses povos, eles leiam, está aqui, ó, depois da morte de Leon Denis, leiam também cristianismo e espiritismo. Esses povos, eles não tinham representantes, eles tinham sim orientadores, pessoas, espíritos encarnados com experiência, que ensinavam a os iniciantes o respeito, a disciplina, a comunicabilidade com os espíritos, que muitos acham que a doutrina espírita surgiu de hoje. A doutrina espírita existe desde quando o homem pisou na face da terra. Agora, a
a arrumação dessa doutrina coube a esse grande espírito chamado Kardec. Mas ela sempre houve. Esses grandes povos se comunicavam com os espíritos de forma respeitosa, considerando o princípio espiritual, o princípio da imortalidade, o princípio da imortalidade da alma, como resposta para todas as problemáticas que o homem enfrenta. E não como um personagem que criaram para ou atormentar o homem ou iludi-lo, chamado demônio. E que esse demônio, ele está perdendo lugar para as drogas. Hoje, na época em que nós vivemos, o demônio está sendo as drogas. Então, o que vemos aí é o desfalecimento do sentimento do homem pelos princípios espirituais. Porque criou-se a ideia de que nós temos que ter sempre alguém para responder pelos nossos atos. Aí entra a questão da reencarnação, quando Leon Denis, no livro O Problema do Ser do Destino da Dor, diz que a reencarnação, ela é um processo natural do ser, que fará com que o ser se eleve, levando ele a se desvencilhar das suas inferioridades. Mas nós, como gostamos de achar tudo pronto, na questão de papai e mamãe, a doença, a vida dos genes. Na questão dos sofrimentos e dos desacertos da vida, é o demônio. Mas o homem nunca quer admitir que as suas andanças de sucessivas reencarnações traz elas patente. Então, claro, o ontem, o hoje e o futuro é agora, porque nós somos espíritos que somos cobertos pelo corpo. Aí que está uma questão muito corriqueira que nós ouvimos, por força da questão do dogmatismo, das religiões dogmáticas. Eu fui privilegiado. E que? O privilégio, de que muitos dizem, e até leva outros ao desespero, consiste na questão da religião, onde ele diz que Deus escolheu um povo para salvar, ou que Deus tem preferência para com seus filhos. E aí, claro, a sociedade, essa sociedade que nós vivemos, onde não se incomoda com as suas atuações, pelo fato de estarem em um patamar de posição econômica elevada, se consideram privilegiados. Na verdade, vamos aqui analisar. Será que esse privilégio vai durar mediante aos seus erros? Se é que é privilégio. Porque assim diz os Espíritos, de erros em erros o homem vai decair. Ele não retrói, ele não retroage, mas ele estaciona. Por força da sua decadência moral. Então não é privilégio, é uma questão de merecimento, baseando-se no trabalho pessoal de cada espírito. É por isso que Jesus chamara a atenção do povo, até porque os conhecimentos da época onde se propagava a imortalidade da alma, ela era oculta aos homens de grande intelecto. O povo não tinha visto, tanto sim que a metempsicose
foi lançada à sociedade como força de punição. Bom, você será punido, você é miserável, pobre, desgraçado, relé da vida. Você, por muito errar, você vai nascer e um burro ou então um cavalo. É a metempsicose. Ele é oculto aos pobres e revelado aos né? E os grandes intelectuais de grande valor econômico, a eles era, claro, estudado, avaliado, analisado, que o homem responde pelos seus atos em todos os aspectos da vida. Deus não estará com o livro na mão, como muitos acham, julgando o que o homem fizera desde o seu princípio reencarnatório. Mas a sua consciência, de acordo com o que ele mais pecou, ou melhor, pecou não, que pecado é uma coisa, né? Ou até imbecil. Mas, de acordo com as suas atitudes moral, que era o que Jesus falara com os israelitas e até com o sacerdote, porque Jesus, os sacerdotes, como os israelitas, vamos dizer que era hoje a parte de um povo que julga ser privilegiado, porém a caridade para eles era coisa vã. Era coisa vã. Eles tinham como seres que eram privilegiados de Deus e era escolhido de Deus, os israelitas e os sacerdotes. Porém, os samaritanos, que eram considerados relés, são os que tinham mais sentimentos. Leia o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Leia o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, daí se vê que Jesus trouxe para essa casta de pessoas, de povo ignorante, sedento de amparo, intelecto e moral. Porque quem seguiu Jesus não foram os seus sacerdotes, nem os grandes, nem os israelitas. Foram pessoas que necessitavam desse amparo moral e intelectual. E Jesus lhe dera. Mas Jesus usava da autoridade para com esses grandes homens. Nós queremos dizer sim a tudo. E quando acabar, não queremos ter a repercussão do que nós mesmos contribuímos para a miserabilidade. Né? Vivemos em uma sociedade onde nós mesmos criamos os crimes, os abortos, as pedofilias, enfim, toda uma instituição miserável criada por nós mesmos. E vamos reclamar de quem? De nós mesmos. Não fiquemos esperando que Deus ou Jesus, como muitos dizem, que Deus está na causa. Eu não sei que causa. Até porque, se verificarmos que o homem necessita se politizar de acordo com, ou melhor, precisa se politizar buscando se informar sobre as leis divinas, porque esse é o objetivo maior do homem, se esclarecer. Quanto mais um homem ignorante da sua própria natureza, mais bruto ele será. A sua inteligência, que não é acompanhada dos bons atos, fará dele uma criatura animalesca, mesmo com a inteligência desenvolvida. Basta que façamos uma análise das misérias que a gente vê. Será que quem comete mais essas misérias são pessoas ignorantes? Na semana passada mesmo, tivemos no mês retrasado, que o pai médico, junto com a madrasta também enfermeira, duas criaturas bem instruídas, porque para ser médico você tem que estudar 5 anos, eu não sei se enfermagem é 3 ou 4, 6, né? Não são pessoas ignorantes, né? Não é aquele que muitos dizem o analfabeto funcional. E, no entanto,
pegou uma substância, injetou na sua prole, como muitos dizem que amor, porque só quem sabe que amor é mãe e pai. Eu gostaria que eles me explicassem essa questão aí. Amor é só de mãe e pai. Só quem sabe que amor é mãe e pai. Eu estou vendo. Pegou uma substância, injetou no espírito, na criança, e matou a criança. Destruídos. E muito destruídos. Então, não é a instrução que leva, ou melhor, não é só a instrução que leva o homem a despertar, mas é a instrução na busca da informação da imortalidade da alma. E abafaram isso, e vem abafando. Como? Quando uma criatura diz que há alguma coisa fora do corpo, e aí sabe o que acontece? Por essa alguma coisa eu mando celebrar uma missa. Por essa alguma coisa eu penso, mas eu não tenho respeito de saber, ou eu não quero. Quando muitos se aproveitam da ignorância do ser, porque, como Leon Denis mesmo diz, os espíritos não adquirem, não têm a mesma luz do raciocínio. Não são todos os espíritos que adquiriram a capacidade de raciocinar de forma a analisar o que outro está dizendo, tanto para o bem como para o mal. Isso é questão de evolução, né? Os espíritos dizem isso. Então, claro, se aproveita da ignorância desses espíritos para infundir nele a descrença, né? A incredulidade, o materialismo, porque é o que muito nós vimos. Nós vemos hoje que as cerimônias religiosas, elas são exteriores. Exteriores. Porque a vinculação dessas criaturas está na realização pessoal. Não é que nós somos contra ao que se chama realização pessoal. Mas o homem vive em torno de conflitos. O homem não será feliz porque ele adquiriu uma casa, um carro e um diploma. Ele não será feliz por isso. Muito pelo contrário. Muitas das vezes, ele adquire tudo isso, mas o seu estado moral é tão conflitante que ele acaba, como muitos perguntam, mas fulano tem tudo? Não passa, nasceu em berço de ouro, né? Dito popular. É famoso, é bonito, tem tudo o que quer e cometeu suicídio? É porque as nossas frustrações, os conflitos íntimos que o espírito tem nas sucessivas reencarnações, eles não desaparecem porque nós deixamos o corpo aqui, pegamos outro acolá, com um determinado, ou melhor, acolá não é um termo muito edroxo, desculpa. Largamos o corpo aqui e com um curto ou longo período nos revestimos de outro, esses conflitos vão desaparecer? Não. O que ocorre é que a lei de Deus, como é justa, ela dá ao homem o fruto do seu plantio, né? O homem não vai deixar de ter aquilo que ele plantou porque ele cometeu um crime. Ele não vai deixar de progredir em determinados aspectos porque ele cometeu um crime. A exemplo disso é no livro O Céu e o Inferno. Eu posso ser uma ótima filha, mas para a sociedade eu posso ter um caráter desgraçado, miserável. Então, eu não pequei, ou melhor, desculpe, eu não errei com uma sintonia igual, mas eu errei. Então, eu posso ter o mérito nesse aspecto, é uma análise que fazemos superficial. Eu posso ter
o merecimento no aspecto de ter sido uma boa filha, mas a nível social de contribuição, eu vou responder. Isso está no céu e inferno. Leiam lá para vocês verem. Muitos espíritos que fazem essa colocação. Muitos foram bons para os seus familiares e socialmente injustos. Não estamos aqui falando de uma moral em vão. Nós estamos aqui falando a respeito do ser espiritual, que ele é atuante. Carlos Bernardo dizia o seguinte: o homem tem, era uma frase que ele falava, o homem erra e tem esqueci, é mais ou menos assim, o homem erra e ele tem agora que responder por esses erros. É um nome que ele fala, é uma palavra que ele fala. Consequências. Não é consequência não, me esqueci. Então, o que vemos é sempre a atuação do espírito, tanto no plano físico como no espiritual, porque nós não vamos deixar de responder e assim ter também os méritos que merecemos ou largar o corpo, como muitos acham, né? Morreu, acabou. Outros acham que por não ter contribuído nada, primeiro que os espíritos orientam o seguinte: não façamos o bem com o propósito de estar no mundo dos espíritos merecedores da recompensa. Os espíritos dizem que isso é mercenarismo, mas aprendemos a fazer o bem pelo bem. Porque é muito fácil, como a gente vê muito, é muito fácil eu promover você que não precisa de nada. É muito fácil. Agora, o difícil é eu promover aquele que nada tem. É a mesma coisa. É muito fácil eu chegar aqui na instituição e simplesmente dirigir essa instituição sem a preocupação do que ocorre, né? Mas o difícil, meu filho, é você enfrentar a dor do outro, que muitos não querem, né? Muitos não querem enfrentar, ajudar, sentir a dor do outro. É aquela questão, eu faço, mas cada um com seus problemas. É natural cada um com seus problemas. Mas se o espiritismo precisasse de egoísta, ele não chamava atenção para as bem-aventuranças de Jesus. As bem-aventuranças de Jesus. Leiam o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque não adianta sermos espíritas se as nossas concepções não mudam. Estamos com o pé no dogmatismo e outro no espiritismo. Nós não mudamos a nossa natureza. Nós não trabalhamos para mudar a nossa natureza. É como eu estava conversando com o Marcos ontem. Infelizmente a gente vê a questão assim. Quando eu sinto um sentimento fruto das minhas imperfeições e que alguém me orienta, ao invés de eu buscar me aliar a quem me orienta, eu passo a ser inimigo dele, porque eu não aceito suas orientações, e até muitas das vezes dada pelos espíritos, mas eu não aceito porque eu não vou com a cara dele, eu não sou simpática a ele. O que é que ocorre? Ocorre que você está na mesma sintonia de quem pensa assim. Ao invés de você, é como acontece com o espiritismo, ao invés daquele que estuda os princípios da doutrina, onde os espíritos chamam a atenção, não dizendo para nós sermos perfeitos,
não nos enganemos, ninguém vai se tornar perfeito de hoje para amanhã. Não vamos mudar o nosso caráter, não vamos mudar o nosso sentimento, não vamos mudar quem somos de hoje para amanhã. A estupidez, a ignorância, enfim, a arrogância, todo mundo tem. Todo mundo. Isso é fato. Agora, o que ocorre é que nós dependemos de trabalhar esse sentimento que é próprio nosso. O Espiritismo só nos leva a nos lapidarmos, se quisermos. Se quisermos. É por isso que o Espiritismo, ele diz, os espíritos estão lá. Não condena nada. Porque a condenação é afastar o homem. Ah, você não deve fazer. Sim, você não deve fazer. Mas qual é a consequência do que você não deve fazer? Por que você... É isso que ensina o Espiritismo. Outro dia o Espírito aqui pela média disse: eu não posso beber, eu não posso fumar, não posso ter 3 mulheres. O Espiritismo condena. Não é que o Espiritismo condena, o Espiritismo explica é diferente as consequências dos nossos atos. É diferente. Porque quando você condena algo, você leva para o campo dogmático, você leva para o campo onde nada se pode contestar e nem refletir. Mas o Espiritismo, ele leva você a refletir. E não é com as ilusões, com as cerimônias, nem com os amuletos. Eu vou me proteger de fulano, porque fulano sente inveja. Eu vou me proteger de tal situação, porque vai me atingir. A questão é moral. É moral. É a atuação do homem. Então, bom, eu não posso tomar cachaça porque o Espiritismo não quer. O Espiritismo não tem nada a ver se toma cachaça. Você que vai responder pela sua cachaça. O que é que o Espiritismo diz? Que todo ato tem uma consequência, tanto no corpo como no perispírito. É isso que ensina o Espiritismo. Mas jamais o Espiritismo diz que você é proibido fazer. O Espiritismo é uma ciência racional, é uma ciência de fatos, de pesquisa, onde ela leva o homem, o espírito, a verificar em si mesmo as consequências de suas atitudes, e tendo a lei divina como diretriz. Então, jamais o Espiritismo vai dizer, vai ditar, vai fazer ditadura a quem quer que seja. Né? Da mesma forma, é a questão de nós aprendermos a estar com aqueles que nos querem bem, a ouvir as orientações daqueles que nos querem bem, e não se tornar inimigos, porque quando nós nos tornamos inimigos, nós estamos nos tornando inimigos dos princípios imortalistas que nós não está sabendo compreender. Então não adianta você ser espírita, você está indo no lugar errado. Não adianta. Ou você é ou você não é. Ou você tem uma diretriz de vida baseado-se nesses princípios, onde esses homens, eles não eram religiosos, não eram sacerdotes, muito pelo contrário, eram os homens acirrados no negativismo, não admitia que o encarnado tivesse tal poder de mudar ou de alterar as leis físicas. Esses homens, eles tinham como princípio a negação, porque primeiro eram homens de intelecto científico, não era qualquer um que se deixava levar pela pronúncia de uma ideia bela, ou porque alguém disse que tem que ser assim, ou porque está escrito, né? Ou que é a palavra de Deus. Primeiro, esses homens não acreditavam nesse Deus religioso, de forma nenhuma, né? Que esse Deus religioso, ele é ultrapassado, ele é uma ideia muito retrógrada. O homem trouxe, por
porque não compreender a Deus de forma onde o próprio Jesus diz: saí da palavra, mas ide para o Espírito que vivifica. Então, a palavra onde Jesus tanto fala é aquela que muitas das vezes os discípulos lhe perguntavam, como um homem velho, na questão da reencarnação, como um homem velho poderia voltar ao ventre de sua mãe e voltar como um homem novo. E Jesus lhe dissera: o que é da carne é da carne, o que é do espírito é do espírito. O que é que quer dizer? O homem, ele se reveste desse corpo, onde esse corpo voltará à sua origem, mas o espírito, que é o ser que predomina, retornará também à sua origem. Então, Jesus dissera: você que é um homem da lei, não sabe das coisas do meu Pai? O que ele quis dizer é que você, sendo um homem instruído, desconhece essas informações espirituais. Até hoje nós vivemos nessa época ainda retrógrada, né? Mesmo vivendo em uma época onde um século que dizem ser adiantado, não sei o que, eu não sei, porque até hoje o homem pode ser muito adiantado nos aspectos de tecnologia, mas as suas ideias, ela é altamente retrógrada. Ela se baseia em um Deus com ideias tacanhas, princípios miseráveis, sentimento dos mais rasteiros que se pode imaginar, até porque quando um Deus, um ser que se diz Deus, manda passar a fio de espada todos os seres que respiram, sendo esse Deus, né, segundo eles, um ser supremo, então, infelizmente, lançaram o Deus, inteligência suprema e cósmico, aos sentimentos rasteiros que todos nós temos. Nós é que fazemos isso. Quando nós não gostamos de alguém, muitos até mandam matar, né? É verdade? Essa é a natureza do homem e não de Deus. Deus, sendo um ser cósmico, as suas criações, ela é suprema tanto quanto ele. Ela não está vinculada aos sentimentos rasteiros que o homem carrega e vai carregar por muitas e muitas reencarnações. Até porque nós não vamos deixar as nossas ideias preconcebidas, os sentimentos rasteiros que nós temos, as nossas frustrações, enfim, porque nós largamos o corpo. Na verdade, novamente, nós aqui falamos, o corpo não responde por nada no espírito. O corpo é só uma veste. Essa veste, ela vai tomar as características das mais belas ou até das mais horrendas, de acordo com a postura moral do espírito. Mas nem por isso a evolução biológica do ser será afetada, porque a lei é de progresso. A reencarnação, ela não é um fato isolado. Ela não anula o progresso da criatura, muito pelo contrário. Ela leva a criatura a progredir, mesmo que o seu progresso não esteja acompanhado do seu valor moral. Mas o espírito tende a progredir. Isso está nos livros da codificação. O homem não retroage, ele estaciona moralmente.
moralmente. Ele não retroage. É por isso que vemos espíritos passando pelas suas expiações miseráveis, onde se diz que foi o resultado do genes dos pais, que arrastou a doença, né? E o espírito nasceu doente. Agora, interessante, esse espírito, um ou dois, nasce doente, o restante nasce todo mundo sadio. Eu acho que esse gene é inteligente. Eu acho que ele escolhe assim, sabe, a dedo. Olha, eu vou nesse. Não vou nesse, eu vou naquele. E aí fica, sabe? Aí quando ele consegue em um, aí esse gene é doente. Esse gene deve ser doente. Ou melhor, esse gene deve ser inteligente. Porque ele escolhe, né? É o que a gente analisa com certa ironia. Porque, na verdade, se tratando da atuação do homem, o genes só é o representante físico, onde vai ser apresentado para o mecanismo físico as suas debilitações. Porém, o imperfeito é o espírito. E aqui